Nós estivemos por 10 dias na região da Flórida, participando das celebrações de 10 anos de uma das igrejas que a gente teve o privilégio de ajudar a fundar ali, na cidade de Deerfield, e a outra de West Palm Beach. E foi muito bom poder rever os irmãos ali, poder participar com eles nessas 2 meias semanas de oração, de bênçãos que Deus está realizando no meio deles. Nos 2 sábados, como conclusão das semanas de oração, tiveram batismos, e teve um batismo muito interessante de 2 moças da igreja, mães, que foram agraciadas, entre aspas, no começo não era bem esse o entendimento, com crianças especiais. A primeira, eu apresentei aqui uma vez um testemunho dela, de que o pai, o marido dela, não cria em Deus, um engenheiro da Motorola, e ele, no seu desafio sobre Deus, ele fez uma proposta para Deus. Se Deus existisse, que Deus fizesse o Fluminense ganhar de 3-1, muito tempo atrás, quando o Fluminense não ganhava de ninguém. Como o Fluminense ganhou de 3-1, não é agora, viu, Felipe? Naquele tempo que o Fluminense não ganhava. Ele aceitou realizar um grupo bíblico na sua casa, e desse grupo bíblico, ele começou a dar o testemunho que ele tinha sido rejeitado na infância, quando, por volta de 9, 10 anos de idade, a sua mãe o levou à escola e disse para ele no portão: hoje é o último dia que eu estou te vendo, não te verei mais. Deu um beijo, foi embora e nunca mais realmente encontrou a mãe. No final da aula, ninguém para recebê-lo, ele ficou ali naquela escola, o diretor tentou encaminhar ele para uma casa, uma instituição de adoção, seja aquele menino entrou em grande depressão, finalmente uma família o adotou, ele tentou pular de um edifício lá no Rio de Janeiro, e como consolo, ou seja, ele não morreu, foi preservado, aquele pai adotivo levou para a escolinha de futebol do Fluminense, e acabou sendo o Fluminense o Deus da sua vida, porque aquilo ajudou a passar essa dor da infância. Quando eles vieram para os Estados Unidos, ele conheceu a Priscila, acabaram se casando, e desse encontro, Priscila, que já era batista, começou a falar de Jesus para ele. Finalmente, depois dessa vitória do Fluminense de 3-1, ele acabou aceitando estudar a Bíblia, e ali foi feito um grupo de jovens, e posteriormente ele foi batizado. E nesse ínterim do seu batismo, a sua mulher estava agora grávida, esperando uma criança, e quando eles foram ao médico para os ultrassons e coisas assim por diante, descobriram que aquela criança tinha espinha bífida, acho que esse é o nome que fala. Aquela criança ia nascer sem condição de raciocínio, não ia falar, não ia andar, e o médico recomendou que ela praticasse um aborto. E naquele momento ele coloca as mãos sobre o ventre da mulher e diz assim: não, meu Deus agora, Ele é o Deus que vai fazer um milagre na vida dessa criança. Então, Pablo, ele aceitou a Jesus e aceitaram o diagnóstico, mas confiaram em Deus. E quando a criança nasceu, realmente ela nasceu com todos esses defeitos, problemas imensos, fez uma cirurgia imensa na coluna, mas interessante que o milagre de Deus foi manifestando aos poucos, de tal forma que hoje a Rebeca, acho que tem 6 anos, não é isso, amor? 6 anos. Coisa mais linda, a criança fala, anda, super esperta, e, enfim, ela é um milagre de Deus. É um milagre, literalmente, de Deus. E a mãe dela, que chama Priscila, fez amizade com uma outra menina da igreja, que a gente teve o privilégio de fazer o casamento dela, e ela teve 2 filhos, chama-se... esqueci o nome agora. Bom, um dia as 2 estavam... essa outra, que é Ivana, o nome dela, a Ivana, ela teve um menino e poucos meses do seu nascimento ele foi diagnosticado com autismo. E para eles foi um grande choque, uma dificuldade de como lidar com uma criança autista. Tiveram um segundo filho e depois de um pouco tempo de nascimento, também o segundo filho foi diagnosticado com autismo. Ivana e o Alan, eles poderiam ter se tornado uma pessoa muito amarga, porque você ter 2 filhos autistas é uma coisa muito difícil de você lidar. É uma dedicação de 50 horas por dia, é um negócio complicadíssimo de como administrar 2 filhos especiais.
Mas a Ivana, com tudo isso, ela se dedicou a Deus, ela entregou sua vida completamente a Deus e procurou estudar maneiras de como conviver com esse sofrimento, com essas dificuldades e tornar a vida dos seus filhos melhor. Então, a Ivana estudou muito sobre saúde, nutrição e começou um ministério nessa área. E um dia ela estava com a Priscila no supermercado e elas viram, aliás, uma delas, que a Priscila estava no supermercado, viu uma moça que estava no supermercado fazendo compras e percebeu que o chinelo era Havaianas. Todo mundo que tem Havaianas, em geral, começa no Brasil, né? E percebeu que ela se aproximou dela e começaram a conversar, descobriu que era brasileira, e nessa conversa ela descobriu que essa moça do chinelo Havaianas, ela também tinha um filho que foi diagnosticado com autismo. O menino já estava grande, já estava com 7 anos, e ela falou, olha, eu tenho uma amiga da igreja, que ela também tem filhos autistas, e ela está fazendo um trabalho muito bonito de orientação, ela tem algumas conquistas muito grandes que ela conquistou ao entender esse ministério. E eu vou apresentá-la para você. Através desse contato, elas se falaram e ficaram conversando quase 4 horas no telefone, a Ivana com essa moça, Carla. Se conversaram bastante, trocaram ideias. E essa moça, que tinha um filho de 7 anos, que ele se chama Alan, esse menino dava muito trabalho para ela, ele conversaram como fazer, o que não fazer. Enfim, entrou esse assunto das coisas de Deus, e a Ivana se propôs a estudar a palavra de Deus com ela. Vamos estudar a Bíblia juntos? E ela disse, o que eu estou procurando há muitos anos na minha vida, alguém que possa vir aqui comigo, abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus para entender as coisas de Deus. E começar a estudar. Enfim, com tudo isso, no sábado 25 de junho, ela foi batizada pelo poder de Deus. E ela trouxe o seu marido, que ainda não é adventista, ele está estudando a palavra de Deus também. E eu fui com um ancião da igreja visitá-los, e aquele menino de 7 anos, tão lindo, e Deus tem um plano especial. E através das dificuldades, essas famílias se aproximaram de Deus. Eu não sei qual o plano de Deus, se Ele tem planos de restaurar completamente a vida dos meninos que têm autismo, mas eu sei que através dessa dificuldade, Deus começou a trazer essas famílias juntas e pôde levar essas famílias aos pés de Jesus. Nós vivemos num tempo que Deus está chamando as pessoas de volta, se preparando, cada um de nós, para o grande acontecimento da volta de Jesus. E Deus pode usar as nossas limitações, as nossas dificuldades, para fazer a diferença nessa terra. Por isso, nesses próximos sábados, eu gostaria de estudar com vocês, nessa série Fazendo a Diferença, fizeram a diferença, pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar no tempo que nós estamos vivendo aqui. Eu quero começar, então, com a Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11. E primeira mensagem dessa série, Fizeram a Diferença, se chama Os Vencedores, ou Os que Venceram. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Então, o que diz aqui? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos falar hoje de vencedores. Eu quero colocar para vocês um DVD de 3 minutos. Antes de colocar o DVD, um pouquinho, Sérgio, antes de você colocar isso na... Quantos aqui de vocês já ouviram falar de Mark Spitz? Acho que é Spitz, o sobrenome dele. Quem já ouviu falar dessa pessoa? 1, 2, 3. Vamos perguntar para o Howard. Ele é americano? Essa pessoa é americana. Quem é Mark Spitz? Who is this guy? Gold medal swimmer for the Olympics. In the Olympics. Você se lembra quando que ele ganhou as medalhas? You remember when he got these medals?
Ok. Bom, Mark Spitz foi uma pessoa, é um herói americano, right? Hero for Americans. Ele foi um moço que, em 1972, tentou trazer de volta o brilho das Olimpíadas, porque nessa Olimpíada de Munique houve uma situação de atentado terrorista que matou a vida de vários atletas judeus e ficou conhecido como a Olimpíada Negra, a Olimpíada de violência. Mas nessa Olimpíada, esse moço, ele trouxe de volta o brilho de vencer de maneira certa. E Mark Spitz, ele ganhou pela primeira vez, numa só Olimpíada, 7 medalhas de ouro, ao conquistar 7 vezes em modalidades diferentes em natação. Eu queria que vocês vissem um pouco sobre Mark Spitz. Mark Spitz arrived at the Munich Games of 1972 with much to prove. I'd been in competition for about 14 some odd years. And so for me to go to the Olympic Games for a second time and then win an individual gold medal was very important for me. Because up until the 1972 Games, I had 2 gold, a silver, and a bronze, but the gold medals were in relays. So for me, it was paramount that I go and at least try to accomplish winning an individual gold medal in an event that I held a world record in. His first of 7 scheduled races was the 200 meters butterfly. In Mexico, he had suffered the ignominy of finishing last, despite being the world record holder. In Munich, he never looked like losing. Once I won my first gold medal, I felt that, well, at least I knew that my second guessing of whether my training was proper or not would have to be thrown out the window, because obviously everything was done properly and that I was on a roll. With the burden of missed opportunity from Mexico lifted, Spitz went on to win golds in his next 4 races. In all of them, he broke the world record. Bahn 4, Jerry Heidenreich, USA. His toughest race was the 100 meters freestyle, where he faced US teammate Jerry Heidenreich. From the start, Spitz surged ahead, but with Heidenreich never far behind in the next lane. Spitz swam the 3rd leg in the 4x100 meter medley relay and gave America an insurmountable lead. With this final victory, Spitz had broken virtually every existing Olympic record. To me, I have the greatest satisfaction of knowing that at one time in my life, when I trained so hard for something, that I was able to be so successful at it and to have left no stone unturned, that I could walk away as I did and say, you know, I could not have done any better. Mark Spitz is still the only man to win 7 gold medals at a single Olympic Games, and in each case, with a new world record. Ok, Sérgio. Obrigado. Evidentemente que na Olimpíada de Pequim alguém fez 8, que é o nosso vizinho aqui de Baltimore, né? Michael Phelps. Mas até o ano da Olimpíada de Pequim, sempre esse foi o maior recorde de alguém conseguir numa só Olimpíada, 7 medalhas de ouro. A vida de Mark Spitz é muito interessante pela dedicação e pela coragem de dedicar o seu tempo àquilo que ele acreditava, o esporte da natação. A Bíblia é cheia de palavras, cheia de histórias de pessoas que estão nesse mundo para vencer. E nós nascemos neste mundo como vencedores, porque de milhões de espermatozoides que lutaram para chegar a fecundar um óvulo, o nosso chegou lá. Então a gente, quando nasce nessa terra, já nasce vencedor. Não importa as emoções dos pais, não importa os sentimentos deles, não importa o tipo de família que nós viemos, não importa a situação econômica que surgiu a nossa vida. Nós somos vencedores. Acontece que, pela circunstância que este mundo vive de pecado, uma boa parte da humanidade não se sente vencedor. Nós sentimos muitas vezes derrotados pelas circunstâncias da vida.
Mas a Bíblia é um livro que é a palavra de Deus aberta à humanidade para reafirmar cotidianamente que nós somos vencedores. E o livro do Apocalipse é o livro da vitória. É a conclusão deste sonho de Deus de tornar cada ser humano um ganhador de uma coroa, colocada pelas mãos de Jesus na nossa cabeça. E por essa razão que nós vamos discutir na Bíblia, aprender na palavra de Deus, tomar posse de alguma dessas promessas, para neste verão nos fazer mais e mais do que vencedores. Então eu queria que vocês pegassem agora a palavra de Deus, se todo mundo trouxe a Bíblia aí, eu queria fazer uma pergunta bem simples para vocês. Vamos ver quão familiar nós estamos com a Bíblia. Para aqueles que nunca fiz essa pergunta, qual é a primeira palavra da Bíblia? No, certo? Qual outra? Princípio, certo? O que mais? Está meio confuso o ruído aí. Criou. O que mais? Gênesis? Não. A primeira palavra da Bíblia é Bíblia. Então não esquece disso. Está na capa dela, a maioria. Uma coisa bem simples. Quando você abri-la, você vai ver que a primeira palavra é Bíblia. Certo? E o que significa Bíblia? O que significa a Bíblia? Muitos carregam a Bíblia. Atualmente as pessoas carregam no iPhone, no iPad, enfim. Mas, enfim, é o costume do povo cristão ter a Bíblia. E o que significa a Bíblia? Coleção de livros. A palavra Bíblia foi colocada aqui quando os escribas judeus que moravam em Alexandria, no Egito, para preservar a escritura para a segunda e terceira geração, que já não entendia mais o aramaico nem o hebraico, traduziram as escrituras para o grego e colocaram o nome que era Escrituras, no Antigo Testamento, e Bíblios, que quer dizer coleção de livros, de escritos, dos oráculos de Deus. Então, a Bíblia que foi colocado, basicamente, muitos dos seus nomes, títulos, estão no grego, para facilitar aquela geração que deveria passar o legado de Deus. Então, coleção de livros chegou até nós. E quando Jesus esteve aqui, ele disse que eram as Sagradas Escrituras. E essas Sagradas Escrituras, ela contém quantos livros chamados de Antigo Testamento? Desse lado aqui. Quantos livros? 39 livros, bem simples. 39 livros. E do Novo Testamento, quantos livros? 27 livros. E por que essa quantidade toda de 66 livros? O que é que Deus tinha em mente com isso? Nós cantamos aqui que nós somos unidos pela palavra. Esta é a palavra de Deus. Jesus disse que esta palavra deve ser nosso alimento de cada dia. Então, se nós somos unidos por essa palavra que compõe-se de 66 livros, é muito importante conhecer esses livros, a razão deles. Por exemplo, quando nós lemos aqui que cantamos sobre a união entre nós, irmos para o céu unidos, baseado em que informação nós temos para colocar essa letra, por exemplo, nesta melodia? Quem que trouxe essa informação para nós? Quem pede para nós sermos unidos uns com os outros? Quem pede? Deus. E o Deus usa o que para falar sobre isso? A sua palavra, a Bíblia. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia e reclama algumas promessas de Deus, uma promessa que eu vejo muitas pessoas desejando em suas vidas é Êxodo capítulo 15, verso 26. Veja o que diz Êxodo 15, verso 26. Veja o que diz esse texto de Êxodo. É um texto, uma promessa muito linda de Deus, através de Moisés, que comunicou ao povo de Israel esse texto. E aí é declarado um nome especial a respeito de Deus. O que diz nesse verso? Vamos ver aqui quem pode ler para mim. Encontrou aí, Leda? Êxodo 15, verso 26. Dizendo-lhe, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Então, Deus, através dessa mensagem, está instruindo Moisés para orientar o povo. Se forem atenciosos à minha voz, se
andar nos meus estatutos, observar os meus mandamentos, eu não permitirei que as doenças que foram assoladas sobre os egípcios, elas estejam sobre vocês, porque eu sou Deus que te sara, ou Deus que te cura. Então, veja, essa é uma das promessas de Deus. Vamos a Romanos, no capítulo 8. Veja Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 26. Nós lemos assim, Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então aqui a palavra de Deus no Novo Testamento está sendo dita para nós que o Espírito Santo é aquele que conhece as nossas limitações, nossas fraquezas e intercede por nós. Ouve os nossos pedidos e coloca nas palavras certas diante do Senhor. E diz mais, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, esclarecendo para nós que todas as coisas que podem acontecer conosco, elas vão contribuir para o bem, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo escreveu assim, inspirado pelo Espírito, verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, o Espírito Santo que inspirou os apóstolos, os profetas, os patriarcas a escrever os livros da Bíblia, as histórias, a relembrá-las, ele diz aqui que nós, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Então, ser um vencedor é o destino de cada pessoa aqui na Terra. Não precisamos de uma Olimpíada para sermos condecorados com uma medalha, ou de um concurso para ganharmos um prêmio, mas na realidade Deus gostaria que todos nós possamos receber a coroa da vitória, da justiça, porque está reservada a todos os santos, a todos aqueles que creem nas suas promessas, nas suas palavras. Então vamos voltar a Apocalipse no capítulo 12. É a história em forma profética e poética do povo de Deus nesse mundo, e entender por que nós somos vitoriosos, e entender que nós estamos numa batalha, e ao andarmos com Deus, entender por que nós podemos ser vitoriosos, como nós podemos ser vitoriosos. O capítulo 12 começa uma sessão muito importante no livro do Apocalipse, e começa de uma maneira simbólica, dizendo assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal, no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, entretanto, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa descrição que João escreve, na visão que ele tem, ele coloca uma linguagem profética, mas que não é muito difícil de entender. Então, João viu no céu um sinal, uma identificação, não apenas para aquele período, mas para o fim. E o que ele viu? Ele viu uma mulher vestida do sol. A mulher, nas Escrituras, representa a Bíblia, o povo de Deus, a igreja. Tanto no Velho Testamento, os profetas antigos chamavam do povo de Deus como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor. No Novo Testamento, a mulher aqui é tratada agora, uma explicação do povo de Deus, como
uma mulher vestida do sol, ou seja, a glória desta mulher é Jesus Cristo, simbolizada aqui pelo sol, ou seja, o sol era o vestido dessa mulher, não tinha glória em si, e diz que ela estava sobre a lua, ou seja, uma referência às coisas, às sombras, às semelhanças. Ou seja, esta mulher, ou seja, a igreja, ela tem a glória de Jesus sobre ela, e as coisas que ela, as sombras que ela tem, como a lua é fruto da luz do sol, vamos assim dizer, essa mulher também reflete o que Jesus é. E diz mais, que ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, representando os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, representando a totalidade do povo de Deus. Então, esse capítulo 12, ele fala de um grupo de pessoas vencedoras. Quem são esses vencedores? São aqueles que fazem parte da família de Deus. A família de Deus que é vencedora. Quando nós recebemos a Jesus em nossa vida, no nosso coração, um próximo passo depois que nós estudamos a Bíblia, é a nossa decisão de ser batizado. E às vezes a gente pensa que ser batizado é uma coisa muito simples ali, uma cerimônia comum, e que parece que não acontece muitas coisas. Mas quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus e é batizada, esta, diante do céu, é a maior das cerimônias que existe, porque é um novo nascimento, é a aliança dessa pessoa com Deus. É a oportunidade que Deus tem de mostrar para o universo que o sacrifício de Jesus foi válido, foi aceito, fez a diferença no mundo. Aqui Jesus está falando nesse capítulo de que houve uma guerra muito grande no céu. E essa guerra foi transferida para este planeta Terra. E às vezes nós não damos conta dessa guerra. Vivemos nessa terra pensando que esta guerra não é espiritual, que é uma guerra apenas física. Mas aqui está explicando nesse capítulo, embora numa linguagem simbólica, que esta mulher estava grávida. E ao estar grávida, diz que o dragão do outro lado estava interessado em destruir o filho desta mulher. E nós entendemos profeticamente que Jesus foi gerado neste mundo, vamos assim dizer, sendo esse filho. E Satanás, desde o início, esteve disposto a matar Jesus Cristo. E fez isso de diversas maneiras. Uma delas, como nós entendemos a história, quando Herodes soube, através dos reis do Oriente, do nascimento do Messias em Belém, ele tentou de todas as formas destruir o Messias. Não sabia bem quem era o Messias, mas emitiu um decreto de destruição de crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, Satanás não vem em pessoa destruir Jesus, mas ele usaria pessoas com poder e autoridade, primeiramente, para destruir o Messias. E ele tentou, mas não foi possível, porque o Messias vem de Deus, e aquilo que é de Deus nasce para vencer. Evidentemente que é um mundo de dificuldades, mas nasce para vencer. E diz aqui que ele foi fazer guerras, e a sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Há um livro que foi feito alguns anos atrás, e se você gosta de estudar o Apocalipse, e quer entender verso por verso, e o que a Bíblia fala, e também o dom de profecia fala, eles compilaram nesse livro aqui, todas as informações proféticas que a Bíblia, e também que os escritos de Ellen G. White, falam sobre o Apocalipse. Se você quiser estudar um livro para aprender melhor e conhecer mais o plano de Deus para a nossa geração, esse é um bom livro para ser estudado. Ele é exaustivo, ele é grande, mas ele é possível, porque Deus está dirigindo esse estudo. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito importante de estudar os assuntos proféticos. Nós não podemos viver alienados das coisas que estão acontecendo no mundo e da mensagem importante que Deus tem para nós. E nesse capítulo, Ellen White escreveu assim: quando Satanás se tornou insatisfeito no céu, ele não foi falar com Deus e com os anjos, e com Jesus, mas ele foi falar com os anjos, pois ele pensava que ele era um ser perfeito, e passou a falar com os anjos sobre a injustiça de Deus, de não dar preferência a ele, e sim a Jesus Cristo, na criação deste mundo.
O resultado dessa falsa representação levou 1/3 dos anjos perderem sua inocência, perderem seu estado de perfeição e a sua felicidade no lar celestial. Assim, Satanás está hoje instigando as pessoas na terra a continuarem a obra que ele começou no céu. Prestaram atenção nisso? Aquilo que Satanás fez no céu foi levar 1/3 dos anjos. A sua insatisfação levou ele não a falar com Deus e nem com Jesus Cristo, mas a semear entre os anjos a discórdia contra o reino de Deus. E isto fez com que levasse 1/3 dos anjos para fora do céu, que diz no verso 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Pois foi precipitada o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Que triste foi esse dia. O dia em que Miguel se levantou para tirar Satanás e os seus anjos do céu. Aquele que foi criado como luz, que vinha de Deus, Lúcifer, aquele que recebeu tantas bênçãos da presença de Deus, não soube cultivar a presença de Deus. E com isso, Lúcifer se transforma em Satanás, que quer dizer enganador. E a obra de Satanás no planeta Terra é tornar as pessoas enganadoras, é tornar as pessoas à semelhança dele, é tornar as pessoas insatisfeitas, porque ele é insatisfeito. E é interessante que esse texto que João começa a escrever, baseado na visão, ele vai vendo que essa batalha foi uma batalha difícil, por isso que diz aí, Miguel se levantou. Miguel quer dizer aquele que é como Deus. Nós entendemos pela Bíblia que Miguel é o próprio Jesus Cristo, aquele que assume a posição de defender a gente, defender o Senhor. E Miguel, de tal maneira ele trabalhou, nós às vezes imaginamos que essa batalha seja uma coisa simples. Nós não sabemos quanto tempo tomou essa batalha no céu, a Bíblia não revela isso. Um dia, quem sabe, Jesus esclarecerá para nós como foi esse processo do pecado no coração de Lúcifer e quanto tempo durou essa batalha no céu. Mas nós lemos resumidamente no Apocalipse que Miguel, que é Jesus Cristo, aquele que é como Deus, ele expulsa agora Lúcifer, transformado em Satanás, e 1/3 dos anjos de Deus, que agora se transformam em demônios. E esses demônios, ele vem para a terra. E segundo nós entendemos aqui, veja o que diz a Bíblia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, e o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa descrição, ela tem muitas coisas bonitas que dá para nós estudarmos um bom tempo aqui. Mas veja só, no pouco tempo que nós temos, algumas coisas importantes nesse capítulo. Satanás foi expulso do céu, e houve uma manifestação grande no céu, de vitória, porque a salvação chegou. Ou seja, na presença de Deus, o pecado não vai triunfar, nunca, jamais vai triunfar. A salvação chegou entre nós. Porque este que acusava os nossos irmãos foi lançado fora, diante da presença de Deus. Não está mais. Por que não está mais? Porque ele foi expulso. E quem vence esse Satanás? Aqueles que, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, vivem assim. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Venceram pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus fez a diferença, porque Jesus se prontificou em dar a vida para que o céu e a terra possam ter a salvação. Segundo aspecto, venceram por causa da palavra do seu testemunho, ou seja,
aceitaram o testemunho e manifestaram isso verbalmente, mostraram para o mundo de que lado estavam. E por conseguinte, diz, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É muito importante a gente entender que Satanás e os demônios estão no planeta Terra, e eles tentaram tomar isso de Deus e do homem. Satanás é o nosso inimigo, e eu tenho certeza que conscientemente, nenhum de nós aqui, nenhum de nós aceitaria adorar Satanás. Porque a obra do mal, ela é realmente uma obra terrível. Satanás, ele sabendo disso, ele dissimulou de outras maneiras para que a obra do mal pudesse se tornar uma obra boa e aceitável e agradável a nós. E desde o início do planeta Terra, quando ele tentou Adão e Eva, ele vem fazendo isso por todos os dias da sua vida nesse planeta, para tornar as pessoas à semelhança dele, se afastar do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós somos vencedores. Quem são os vencedores? Quem são os vencedores? E os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vamos ver na Bíblia algumas coisas sobre vitória do povo de Deus. Veja só. Então vamos lá, preciso que vocês me ajudem a ler alguns textos da Bíblia. No livro de João, capítulo 16, verso 33. Alguém desse lado aqui vai ler para mim, João 16, verso 33. Vamos ver o que diz esse texto. João 16, verso 33. Pedir a Carla que leia para a gente aqui. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse que no mundo passamos aflições, mas termos o quê? Bom ânimo, por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Outro texto, Romanos 12, verso 21. O que diz Romanos 12, verso 21? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ok? Não deixe o mal te vencer. Vença o mal de que forma? Com o bem. Ou seja, não deixe o mal te vencer. O mal tem que ser vencido de que forma? Com o bem. Outro texto, Hebreus 11, verso 33. O que nos diz aí? Sobre vitória. Hebreus 11, verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Em outras versões diz que aqueles que venceram reinos, né? Ou seja, através da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, muitos venceram reinos. E aí tem uma lista de pessoas que venceram. 1 João capítulo 2, verso 13. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. João está escrevendo para nós, dizendo que os jovens venceram o maligno. Ou seja, os cristãos em Deus podem vencer o maligno. Ainda no capítulo 4 de João, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aqui João está dizendo que os seus filhinhos, os cristãos, aqueles que seguem o Senhor, venceram os falsos profetas. E ainda outro texto, ainda 1 João capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E Apocalipse 21, verso 7. Aqui nós temos também outra descrição de vitória, ao que vencer. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho.
Em outras palavras, Jesus planejou o seu povo para vencer. Mas Ele gostaria que nós conhecêssemos isso. Ninguém de nós precisamos andar derrotados por Satanás nessa terra, porque fomos planejados para vencer. Verso 13 do capítulo 12. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do dragão. Quando Satanás se viu nessa terra preso, ele começou a perseguir agora a igreja, que dera à luz a Jesus Cristo. E foram dadas às mulheres asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Em outras palavras, Deus deu condição da igreja, do povo que o serviu, fugir para outros lugares inabitados até então, por um período de 1260 anos, tempo, metade de um tempo, tempos, metade de tempos e metade de um tempo, que é a mesma expressão que diz aqui no verso 6, durante 1260 dias, profeticamente 1260 anos, ou seja, por um período de mais ou menos o ano 538 a 1798, que dá mais ou menos 1260 anos, a igreja foi preservada das perseguições de Satanás contra ela. Só que Satanás não perseguiu a igreja como pessoa, ele usou os seres humanos, ele usou sistemas para destruir a fé das pessoas, mas não conseguiu, porque Deus preservou, abrindo a descoberta do novo mundo, por exemplo, foi uma forma de Deus permitir a igreja crescer neste lugar, sendo protegida por Deus. Então a serpente lançou sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio, que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Nessa descrição final, nesse capítulo, João viu na visão que Satanás agora foi fazer guerra contra os remanescentes, o descendente desta mulher, o povo de Deus, o povo que preservaria duas coisas importantes, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aqueles que dariam valor à palavra de Deus, que não mudariam-se diante das circunstâncias, mas seriam fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. E no próprio Apocalipse, no capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, aqueles que dariam valor à profecia, ao dom da profecia na palavra de Deus, aqueles que respeitariam as revelações de Deus, juntamente com elas, guardariam os seus mandamentos e manteriam a fé em Jesus Cristo. Estamos vivendo num tempo em que precisamos tomar posse dessas vitórias conquistadas por Jesus. Um tempo que nós não podemos deixar o inimigo vencer a nossa vida e no nosso meio. Um tempo que nós precisamos entender que essa guerra contra nós vem de Satanás e não vem das pessoas. Satanás não quer que as pessoas sirvam a Deus e quer que elas brigam entre elas, que elas arrumam confusão entre elas. Satanás não quer que as pessoas aceitem Jesus e sejam batizadas. Mas por essa razão a Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Nós somos chamados nessa manhã para tomar posse dessa promessa. Quem são os vencedores? São aqueles que aceitaram a Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Aceitaram o seu sacrifício. Aceitaram também a palavra do seu testemunho. Deram a sua palavra, confessaram através da sua boca o que Jesus é nas suas vidas, aceitaram o testemunho profético, creram nas palavras proféticas dos servos de Deus e preferiram mais servir a Deus do que a si mesmos. Deus está chamando a gente nessa manhã para se unir ao seu povo, para que a gente possa, nesse tempo de hoje, ser uma testemunha fiel e verdadeira. Nesse momento, a Ana vai cantar um hino de louvor a Deus. Seja bem-vinda na nossa igreja. A Ana é fruto dessa vitória. Eu, pelo pouco que eu conheço de você, Ana, pelo que eu já li em vários lugares, eu sei que você é um fruto da obra de Deus.
Você tinha tudo para ser uma pessoa que pudesse receber toda a idolatria que o mundo faz em favor dos cantores, dos jogadores, dos atletas, dos políticos e assim por diante. Muita gente preferiu escolher esta honra e esta glória. Mas você preferiu escolher Jesus Cristo. E que a sua presença aqui entre a gente possa ser uma manifestação de alguém que está vencendo pelo sangue de Jesus. Amém. Eu quero ser sempre de Jesus. Eu levarei ao mundo sua luz em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Quem souber cantar. Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Sempre com, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Quero convidar você para orar nesse momento comigo, colocar-nos ajoelhados e clamar a presença do Senhor na nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor não nos abandonou neste planeta nas mãos de Satanás e dos seus demônios. Mas o Senhor interferiu nessa história, nos amando, primeiramente vencendo-o no céu, e depois vencendo aqui no Calvário. E por isso que hoje nós podemos ser cumprimento profético, e os que venceram foram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ó Deus, aqui estamos porque queremos vencer o mal. O mal nos rodeia, Senhor, através da nossa guerra interior, através de acusações ou de problemas uns com os outros. O mal quer nos vencer, ó Deus, pelas preocupações deste mundo, pelas idolatrias, pelas coisas que vêm assolando o teu povo sobre a terra, Senhor. Mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso que nós queremos sempre ser de Jesus,
sempre e sempre, Senhor. Venha morar na vida de cada um de nós nessa nova semana, para que todas as lutas sejam vencidas pelo poder do Teu Espírito, conquistado no Calvário por Jesus Cristo. Habita em nós, Senhor, que as fortalezas do mal sejam destruídas quando nós somos tentados, ou provocados, ou mal compreendidos, ou todas as coisas que o inimigo quer fazer conosco. Não permita, Senhor, revista-nos da Tua presença, da Tua proteção conosco. Dê vitória ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser sempre de Jesus. Eu